Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu assisti a um vídeo do canal Sétima Visão, a um vídeo de um cara chamado Mário Persona Non Grata. Bom, esse cara, se diz aí pastor, é palestrante, sei lá, fica aí falando um bando de besteira. Aí ele falou contra as pessoas, denegrindo as pessoas que creem na narrativa da cosmologia bíblica, naquilo que Deus revelou a respeito da nossa morada. O Gilvan, você tem uma paciência assim enorme. Comecei a assistir o vídeo, realmente, olha, o sujeito é arrogante. E ele utiliza, vejam só, o cara utilizou lá as categorias oriundas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Quer dizer, coisas que foram introduzidas dentro do meio cristão. A cristandade foi engabelada por esses caras, esses psicólogos. A pessoa que tem um pleno conhecimento de Deus não precisa disso não. Paulo teve aí um psicólogo, Os apóstolos tinham psicólogos, eles tinham Jesus. Jesus era o guia deles. Davi tinha um psicólogo? Eu sei que Davi clamava pelo socorro e pela presença do Espírito Santo na vida dele. Agora esse persona não grata fica aí invocando a psicologia para chamar de malucos aqueles que creem na palavra de Deus. O que ele está precisando mesmo é de um chá de Bíblia. E quando esses caras aí, festejados pelos seus pares, começarem a falar mal daqueles que creem na cosmologia bíblica, a gente tem que agradecer, gente. A gente tem que agradecer, porque a palavra de Deus aqui é bem clara. Isso só demonstra o quê? Vamos ver aqui o que isso demonstra. Glória a Deus, porque estão nos chamando de malucos. Olha só, esses dias, eu acho que foi semana passada, rapaz, tinham dois jovens lá, olhando a lua, fotografando a lua, com uma câmera que tinha uma teleobjetiva. Eles estavam olhando a lua. Aí eu cheguei e falei, olha, por que é que a lua está ali? Eu acabei de filmar, mostrei a filmagem para eles. Por que a lua está ali? O sol bem ali? E aquela parte escura da lua decorre do reflexo do sol. E eles dizem que a luz da lua provém do sol. O sol não está acima da lua, está do outro lado. Aí eu falei para eles, a lua tem a sua própria luz. Vejam só, ela é feita de plasma, ela não é feita de rocha, é feita de plasma. E essas variações que ocorrem nela é justamente a energia dela descarregando e recarregando novamente. É um ciclo, porque a Lua é um plasma cósmico. O cara ficou achando assim que eu era maluco, né? Eu falei, você deve estar achando que eu sou maluco. Não, eu tenho certeza, ele disse. Eu virei para ele e falei assim, fui logo na jugular do cara. E tu acredita em ET, não é? Tu acha que ET é homenzinho verde, gente andando em Marte. Tu acredita nisso, né? E eu que sou maluco. Tá bom, aí fiquei falando lá e tal. Então eles fazem isso, né? Eles fazem isso, eles chamam você de louco. Aí eu disse pro cara, bicho, se tu quer ficar na ignorância sendo enganado, foi-me embora, deixa esses trouxas pra lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Esse persona não grata fala daquilo que ele conhece, as coisas que pertencem ao mundo dos homens. Fala dessas coisas que pertencem ao mundo dos homens. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Na mente dele, então, corrompida, e digo aqui, pessoal, que a falsa ciência corrompeu ainda mais a mente dos homens, porque desde criancinha enfiam na cabeça do sujeito que a gente veio do macaco, de uma grande explosão, e aí a Terra se formou através da ação da gravidade, juntando as poeiras das estrelas, está girando em torno de um Sol que se formou, a Terra mesmo, ela se formou também a partir do Sol. A Lua também é um pedaço da Terra e aquelas coisas malucas, né? E é isso, a mente dele está dominada, o mundo jaz no maligno. Portanto, a mente dele está depauperada pelo desconhecimento de Deus,
a Terra é uma bola que gira. E ele é tão ignorante, esse sujeito, que ele diz assim: não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. O cara é um burro, cara. Ele é burro. Hã? Ele é burro. Não é burrice não. Ele quer enganar você, trouxa. Você que é trouxa e dá ouvidos a ele, tá? Isso aqui é um quadrado? A Terra é redonda, mas não é esférica, tá? A Terra é redonda, mas não é esférica. Tanto que a palavra Ruk significa aquele traço do compasso, que está em Isaías 40:22. É um disco. Um disco é quadrado, por acaso? O cara não sabe nem a diferença, gente. O cara não sabe nem qual o antônimo. O cara não sabe nem qual é a palavra antônima de redondo, que seria quadrado, e ele vem com essa pataquada. A Terra não é plana, ela é redonda. A Terra é redonda, ela não é uma esfera. Ele deveria ter dito que a Terra não é uma esfera. Mas é. Mas não tem conhecimento de nada. E se apresenta como um cara arrogante, dono do conhecimento. E vem com aquelas pataquadas, querendo aplicar a psicologia. E quer aplicar a psicologia com relação a coisas espirituais. E a Bíblia diz aqui, ó: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque vejam só, o cara que se diz ateu, essa ciência aí ateísta, não pode admitir a verdade da cosmologia bíblica. Ele estaria sendo contraditório. Porque o rapaz lá perguntou: existe um domo? E quem fez esse domo? Deus, é claro, não é estúpido. Deus é que fez. Ou foi tua mãe que fez? Tua mãe que te pariu é que fez aquilo lá? Claro que não, né? A cabeça desse povo. E o mais interessante é que eu perguntei para ele se ele sabia quem fundou a NASA. O cara é um pesquisador. Pesquisador olhando a Lua. Quem fundou a NASA, cara? E aí contei rapidamente a história para ele. É mesmo? Rapaz, um nazista. Um nazista. E aí, como é que fica agora? E no túmulo dele está lá, Salmos 19:1. Está escrito em Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Agora, como pode existir um domo, uma cúpula, um firmamento em uma terra esférica? Esse assunto a respeito da cosmologia é altamente espiritual, tanto do nosso lado, porque isso aqui é uma revelação de Deus, quanto do lado deles, porque isto aqui é uma invenção do diabo. Então temos que conferir a verdade da nossa morada nas Escrituras. São coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então é claro que aquele que carrega essa mensagem de cunho espiritual a respeito da cosmologia bíblica, vai deixar os demônios que estão do outro lado totalmente furiosos. E aí eles não têm argumento. Não tem argumento nem bíblico e nem científico da verdadeira ciência, mediante experimentos. Então o demônio que está neles se levanta através da arrogância. Eles ofendem. Eles simplesmente ofendem. E aí eles não querem ser ofendidos, né? Nesse naipe, pessoal. Tá? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Porque nós temos a palavra do nosso lado. Nosso apoio está na palavra. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O sujeito ele não pode julgar ninguém. Ele é que está sendo julgado. Na medida que ele está aí chamando os outros de maluco, aqueles que creem na escritura de maluco, ele mesmo traz juízo para si. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E este livro, gente, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada conta uma história. A história da salvação do povo de Deus, seus eleitos. Se você é um amado de Deus, você ama este livro. Mas essa história não acontece no vazio. Não acontece num vácuo, podemos dizer assim, como acreditam os bolóides, né? Mas em um palco. Este mundo criado por Deus.
mas não o mundo gerado pela falsa ciência. Tudo começa com a cosmologia. Porque se eu acredito que o palco da história da salvação é essa bola aqui ridícula, algo está muito errado. Totalmente errado. Porque é impossível você conciliar a criação se você crê em um mundo que é uma bola em um espaço sideral inexistente. É difícil para você compreender isso? Jogue fora a sua má fé intelectual, a sua desonestidade intelectual. Raciocine dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Creia nisto aqui do modo como foi revelado. Não caminho com os persona não grata. Eles não querem a verdade, eles querem amar a mentira de uma terra bola. Porque isso aqui é conveniente para eles. É conveniente para eles. Porque o sistema que jaz no maligno, o sistema educacional criado pelos jesuítas, gerou isso aqui, ó. E se o cara defende isso com unhas e dentes, meu amigo, ele está sendo financiado pelos jesuítas, tá? Está apoiando essa mentira. Ele está jogando no ralo a Bíblia Sagrada. E eu lembrei que o sujeito que eu conversei, né? O rapaz lá, ele disse que a Bíblia não ensina uma terra plana. Não, meu amigo, ensina a terra bola. Os negacionistas são eles. Eles estão negando a palavra de Deus. E querem dizer que eles são os bambambam, os top do conhecimento científico, tá? E querem dizer que a história da salvação está ocorrendo nisso aqui. Quer dizer, algo que é totalmente sem propósito, sem tirocínio. Esse persona não grata, ele tem que ser mesmo contra a Bíblia. Porque a imaginação dele é escrava da falsa ciência. Ele é um escravo, na verdade. Ele é um escravo. A mente dele foi escravizada. Então Jesus pode ser chamado de mentiroso, não é? Porque Jesus diz lá em Mateus 24 que as estrelas cairiam do céu. Como é que ele explica isso aí? Ele vai fazer uma ginástica intelectual, vai dizer que essas estrelas não são estrelas, na verdade são meteoritos. Engraçado, né, gente? O cara também perguntou sobre meteorito. Vocês já notaram que os meteoros, que eles dizem que são meteoros, é sempre assim, ó. Eles caem assim, né? Nunca você vê assim, ó. Você não percebe um meteoro assim. Certo? É sempre assim, ó. É sempre assim. Porque nós não estamos em um espaço sideral. Não existe um meteoro que passa assim, ó. Você o vê fazendo assim, né? Vai assim, ó. Não existe, gente. Vocês estão me entendendo? Existe? Vocês já viram algum meteoro assim? Assim? E os foguetes que eles lançam? Já viu algum foguete fazer assim, ó? Assim, né? E você olhar ele... Não, ele vai assim, ó. Sempre acompanhando a curvatura do domo. Certo? Interessante, né? Interessante. Como é que ele explica isso? Explica aí, persona não grata. Por que ele não divulga o trabalho do Dave Hunt, que fez esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui? Por que ele não divulga isso? Divulga isso aí, persona não grata. Divulga isso aqui. Por que ele não divulga o vídeo desse do pastor Dave Hunt? Esse era palestrante de verdade. Esse aí era palestrante de verdade. Por que a psicologia é anticristã? Por que ele não divulga isso? Me engana que eu gosto. Ele deveria divulgar isso. Porque a psicologia é anticristã e destrutiva. E não utilizando essa ferramenta para dizer que aqueles que falam a verdade são malucos. Porque o persona não grata não explica aí Jó 38,14, que afirma com todas as letras, vejam só, que a terra toma forma tal como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Mas eu já entendo. Eu entendo qual a limitação do persona não grata.
é porque ele não conhece bem, é porque é difícil para ele a Bíblia, não é? É um texto muito difícil. Então ele deve utilizar essa NTLH, que fala que a luz do dia mostra as formas das montanhas, dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, as marcas de um sinete no barro. Olha só que coisa mais corrupta, né? Que tradução ridícula. É essa versão que ele deve usar, gente. Porque nem a NVI, que é corrompida, ousou, né, esconder essa verdade, como a NTLH faz. No mínimo, esse sujeito que chamou aqueles que creem na cosmologia bíblica de malucos, ele deve acreditar no Big Bang. Na verdade, ele tenta conciliar na cabeça dele, talvez, a crença dele, que ele deve se dizer criacionista, não é? A crença dele com os estranhos deuses da cosmologia moderna. Então, assim como o universo evolui, do mesmo modo, Deus está evoluindo. E esse conceito vem do idealista alemão, um filósofo chamado Friedrich Schelling, que foi o primeiro a introduzir em metafísica e teologia os conceitos de um evolucionismo radical. E essas ideias aí, tá, pessoal, foram tomadas e reelaboradas pelo filósofo francês Henri Bergson. E ele fez isso em seu livro Creative Evolution, ou Evolução Criativa, que foi publicado em 1907. E Bergson acreditava que, metafisicamente, né, ele acreditava que tornar-se era muito mais básico do que ser. E esse Bergson, tá, gente, ele exerceu grande influência em um outro francês. E vejam só, o jesuíta Teilhard de Chardin é o cara que escreveu o livro O Fenômeno Humano, que nós temos aqui. Já fizemos vídeo a respeito dele, em que ele crê em um palco gerado por um Deus por um Deus em evolução, e esse palco é essa bola de Satanás. Portanto, o persona non grata só está falando aquilo que ele aprendeu, que na cabecinha miúda dele, aqueles que têm a visão espiritual da coisa são tolos e burros. Inteligente é ele, pois aqui vai o recado bíblico para esse tipo de gente, tá? Está em Romanos 1:22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o conhecimento genérico de Deus a partir daquilo que foi criado, não glorificaram como Deus. Não, eles glorificam a gravidade, mas o Deus Todo-Poderoso não. Nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração do cara está tão obscuro que quando a luz chega nele, ele se sente ofendido. Quando alguém pergunta a respeito da verdade, ele se sente ofendido. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quem é o louco aqui? Segundo a Bíblia, os loucos não somos nós os que cremos na revelação bíblica da nossa morada, o palco da história da salvação. Fica a dica.